Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de No Original. Eu sou Felipe Moura e nós estamos aqui para analisar os mandamentos bíblicos e alguns outros versículos importantes dentro do seu contexto original, o que eles originalmente significavam. Nós olhamos então para como as pessoas, na época em que o texto foi escrito, compreendiam esse texto, para que a gente possa ter um melhor entendimento da Bíblia hebraica. E hoje nós vamos falar sobre o mandamento de amar o próximo. Muita gente conhece, amarás o próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico 19, 28b. Quando eu trago um pequeno parênteses aqui, A, B, C, né, dentro de uma referência bíblica, significa que é uma parte do versículo e não o versículo inteiro, né? Então, a maioria das pessoas conhece esse mandamento, mas aí você tem um problema. A Bíblia hebraica diz, amarás o teu próximo, mas não fala o que é amar o próximo. E aí a maioria das pessoas faz o quê? Pega o seu próprio conceito de amor, século XXI, Brasil, e aplica ao texto bíblico, ao hebraico antigo. E aí, obviamente, o sentido é totalmente diferente. E muita gente até sofre com isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados no português que amor seja um sentimento. E aí você gera uma situação muito complicada. Como é que você vai ter um mandamento, né? Mitzvah no hebraico bíblico, mitzvah no moderno, é uma ordem. É algo que você tem que cumprir, você tem que executar. Como é que você executa um sentimento? Não existe, cidadão. Então o amor, né, aqui bíblico, ele não pode ser um sentimento. Você não controla o que você sente. Você sente e pronto, acabou. Né? Então você não controla quem você ama no sentido, vamos dizer, do português. Você não controla nem de quem você gosta, né? Com quem você tem simpatia, né? Você tem muito pouco controle quanto aos seus sentimentos. Quem dirá, então, isso ser alvo de um mandamento, né? Mas vamos olhar aqui o original, né? O original fala o Ahavta, né? Literalmente, e amarás, ve'ahavta, né? No hebraico bíblico, no hebraico moderno, né? Aí eu tenho, né? Lereacha, né? Ou lereacha no hebraico moderno, né, que seria literalmente para ou para com, né, vamos dizer assim, o próximo, né? Aí eu tenho kamorra, né, ou kamorra no hebraico moderno, né, que é como a ti, literalmente. Lógico que essa frase fica meio feia no português, né, amarás para teu próximo como a ti. Então, obviamente, a melhor tradução, né, seria amarás o próximo como a ti mesmo, né? Porque o a ti mesmo, porque dá essa ideia reflexiva, né? Essa ideia de como você faz para consigo, né? Muito bem. E aí o termo, né, amar, nós temos ahav, né, no hebraico bíblico, ahav no hebraico moderno, né, que segundo o Brown Driver Briggs significa amar, né? Mas o que é amar, né, para o hebraico antigo, para aquela civilização? O que a Bíblia hebraica quer dizer, né? E o que eu tenho que fazer, já que eu não controlo os meus sentimentos? Bom, para isso você tem que entender o seguinte, tá? Primeiramente, que essa raiz ahav, né? Essa raiz aleph, he, bet, tá? Ela deriva de uma outra que seria yud, he, bet. Alguns dizem que, na verdade, essas duas têm uma original que seria he, bet apenas, tá? Que significa dar ou doar. Ok? Então, a palavra ahav, ela tem esse sentido de dar ou de doar alguma coisa. E aí, como é que a gente, né, assim, como é que a gente vê esse uso na Bíblia hebraica? Bom, você tem dois usos possíveis. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, tá? Primeiro seria dar ou prover coisas. Então, você tem, por exemplo, Gênesis 47, 15b, vieram todos os egípcios a José dizendo, dá, né, Ravó no hebraico bíblico, Ravá no hebraico moderno, né, dá-nos pão, né, lano aí depois vai ter, né, a nós, pão. Muito bem. E aí você vai ter, né, então essa coisa do dar algo, dar um provimento, dar um alimento, dar alguma coisa substancial e concreta, tá? A outra forma que você tem, né, seria atribuir, dar no sentido de atribuir, né? Por exemplo, dai ao Senhor, né? Dai ao Eterno, né? Aqui é o tetragrama, né? Yud, He, Wal, He. Glória e força, né? Então temos dar no sentido de eu vou atribuir algo a alguém, né? Então, principalmente falando do quê? De status, de importância, tá?
Então, aqui temos o Salmos 29:1, parte B, ok? Então, como é que a gente deve entender esse versículo que fala, né? Amarás o teu próximo. Seria a ideia original mais ou menos assim: dai ao próximo, né, o que darias a si mesmo, né? Ou, na verdade, a ti mesmo, né? Não perdão, tem um errinho aqui, né? O que darias a ti mesmo, tanto em importância quanto em suprimento de necessidades. Ou seja, você vai tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Aquilo que você gostaria de receber ou que você daria para você mesmo, você vai dar para o próximo. Aquilo que você gostaria em termos de tratamento, você também vai executar para com o próximo. Eu vou dar ao próximo a importância que eu gostaria de ter, a importância que eu gostaria que dessem a mim, ou a importância que eu dou a mim mesmo. Eu não vou fazer diferença, né? A gente poderia pensar assim, entre a maneira como eu ajo para comigo, com as minhas necessidades, com as minhas coisas, e também para com o próximo. Isso em termos de quê? Né? Volto a dizer, de suprimento, de importância, né? De você cuidar das necessidades. Então, o amor ao próximo, ele não é ter sentimentos, né? Por absurdo, mesmo que você tenha raiva mortal de alguém, você ainda assim pode amá-lo biblicamente, né? Ter raiva mortal de alguém não é pecado, porque é um sentimento. Claro, você não deve alimentar o ódio, né? Aí é outra coisa, tá? Aí você já está fazendo algo, mas lembre-se, mandamento, né, é uma ordem a ser executada, e você não controla aquilo que você não controla. Você não vai receber uma ordem. É como eu dar uma ordem para você fazer chover, você não controla a chuva, tá? Então, pessoal, não é sentimento. Lógico que eu estou usando de hipérbole aqui, falando de sentimentos extremos, mas é de propósito para vocês entenderem isso, que não há relação entre o amor bíblico ordenado aqui e o sentimento, tá? Então, basicamente trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, tá? Dê às pessoas a importância que você gostaria de ter, né? A questão do suprimento era muito importante no Antigo Oriente Médio, porque as pessoas viviam no semiárido, não era toda hora que tinha comida, não era toda hora que tinha água, não era toda hora que tinha aquilo que era necessário para suprir as suas necessidades, às vezes até roupa no inverno. Então, trate os outros como você trataria a si. Cuide dos outros como você gostaria de ser cuidado, ou como você cuidaria de si próprio, tá? E aí, por fim, eu trouxe também aqui um comentário do Jeffrey A. Banner, né? Não é tudo dele que eu gosto, mas esse aqui ele foi muito feliz, muito preciso, tá? Ele é um pesquisador do Ancient Hebrew Research Center, né? Que seria o Centro de Pesquisas do Hebraico Antigo, e ele afirma assim: não escolhemos nossos pais ou irmãos, mas ao invés disso, eles nos são dados como presente do alto, um presente privilegiado. Então ele associa, né, a Hav, né, com dar, Hav, que é um presente, é uma dádiva, né? Então ele entende que tudo aquilo que a gente tem, né, os semitas entendiam que eram presentes, né, que eram dados do alto, né, no caso dos povos politeístas, os deuses. No caso, né, vamos dizer, aqui nós estamos falando, né, a Bíblia hebraica é estritamente monoteísta, né, então nós temos a ideia, né, de que o Eterno daria todas as coisas. Então, na cultura hebraica antiga, né, até mesmo a esposa de alguém era escolhida por ele, ou seja, era tudo dádiva, né, até a esposa da pessoa, do cidadão, era considerada uma dádiva, né, um presente. É nossa responsabilidade suprir e proteger essas dádivas privilegiadas. Aí já é o comentário dele em cima. Como verbo, a palavra hebraica, né, Aleph, He, Bet, a Hav significa prover e proteger o que é dado como um presente privilegiado. Devemos amar a Deus, aos próximos e à família, não na forma emocional, mas no sentido de nossas ações, né? Ou seja, a gente pode pensar, né, no amor bíblico como um privilégio, o privilégio da gente agir valorizando, né, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tem, né, entendendo que o próximo, ele também é, né, um presente do Eterno para as nossas vidas, né? O próximo também é uma oportunidade, né? Todos podemos olhar e enxergar a humanidade como uma grande fraternidade, né? Na qual nós temos responsabilidades uns para com os outros, para que a gente possa se valorizar, e em nos valorizando a gente valoriza aquilo que o Eterno nos deu, né? Então é mais ou menos esse o sentido
do texto bíblico. Então, da próxima vez, não se preocupe tanto com o que você sente. Sentimento sem ação não vale de nada. Sentimento também não é uma coisa que você controla. Agora, as suas ações, o que você faz pelo próximo, isso sim é muito importante. Bom, segue então a bibliografia, né, o Brown Driver Briggs, que eu costumo utilizar, também esse livro aqui, né, do Jeffrey A. Banner, The Ancient Hebrew Lexicon of the Bible, Hebrew Letters, Words and Roots Defined Within Their Ancient Cultural Context. Então, basicamente é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês acham importante esse trabalho de conhecer o sentido original dos textos bíblicos, se você gosta dessa abordagem mais acadêmica, mais fundamentada em conhecimento e menos em dogmas, né? Nós não estamos aqui para falar de religião A, B ou C, mas sim trazer um maior conhecimento da Bíblia hebraica. Você então pode apoiar o nosso trabalho através do nosso Pix, universomonoteísta@gmail.com é a nossa chave, é também o meu e-mail de contato caso queiram falar comigo. Ok? Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno nos permitir.